Graça e paz, meus amigos, meus irmãos. Eu sou o pastor Antônio Félix. Meus irmãos, eu estou passando por aqui agora porque eu quero falar com vocês. Eu sei que vocês, como eu, após esse domingo de eleições, todos vocês estão tristes, angustiados, até apavorados. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que nenhuma folha cai sem a permissão do nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é que está sentado sobre o globo da terra e cujos moradores para Ele são como gafanhotos. Estamos vivendo dias difíceis, vamos viver dias difíceis, por conta de que não conseguimos o nosso objetivo. Correu rumores por aí que nós, os evangélicos, os crentes, os pastores, as igrejas, estávamos idolatrando um homem. Nós não estávamos idolatrando. Nós estávamos apoiando como igreja um homem que também como nós queria o bem-estar da obra de Deus aqui na terra. Pois bem, para que você saiba que tudo está na vontade de Deus e não na nossa, deixa eu citar aqui um homem muito conhecido para alguns, a maioria dos evangélicos, dos teólogos. Há um teólogo muito conhecido francês, chamado de João Calvino, e ele citou as seguintes palavras, abro aspas: quando Deus quer punir uma nação, Ele permite e coloca um governo corrupto. Repito, abro aspas: quando Deus quer punir uma nação, Ele permite e coloca um governo corrupto. Pois bem, nós tivemos aí quase 4 anos, o nosso governo, o nosso presidente Jair Bolsonaro, Messias Bolsonaro, um homem que nada foi encontrado de corrupção durante seu governo, foi um bom governo para todos os lados, para todos os segmentos, mas o povo decidiu puni-lo por uma diferença tão pequena, meus irmãos. Menos de 2 milhões de votos, menos de 2 milhões de votos, seria a cidade de Jaboatão dos Guararapes. Eu venho aqui em nome dos pernambucanos, que sou, quase 40 anos de pastor. Eu venho aqui em nome dos pernambucanos, agradecer a Deus pela vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por tudo que ele fez, e dizer: nós estamos com o senhor, presidente. E pedir perdão pelos pernambucanos que, diante de tudo que foi feito pelo nosso presidente, não souberam agradecer. A pior coisa que existe, meus irmãos, meus amigos, é uma coisa chamada ingratidão. O próprio Jesus sofreu a ingratidão. Então eu quero aqui pedir perdão em nome dos pernambucanos, que sou, tenho moral para pedir perdão, porque sou pernambucano. A ingratidão de não ter elegido, não ter ajudado a eleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas a vida segue, a obra continua, nosso objetivo aqui na terra é o reino dos céus. Vamos continuar, não vamos parar. Mas o nosso presidente foi valente, guerreiro. Quando apareceu essa pandemia aí, que veio assolando o mundo todo, aonde ninguém sabia o que fazer, ele soube o que fazer. Para aqueles que estavam desalentados, ele botou o auxílio emergencial de R$600, 1.200 para as mulheres que não tinham marido e R$1.800 para aquelas mulheres que tinham mais alguém morando na residência. Depois perdoou o débito com fiéis
que foi criado aí pelo antigo governo, endividando os jovens, os formandos, os recém-formados, né? E fez uma coisa mais importante, que matou a sede dos pernambucanos, dos alagoanos, dos paraibanos, matou a sede dos cearenses, e concluiu com muita maestria a transposição do Rio São Francisco, levando água ao Rio São Francisco, ao povo, ao canal da transposição. Agora, nós tomamos conhecimento que já estão colocando sacos de pedras e barro e areia, interrompendo o canal de São Francisco, que traz água para os pernambucanos, para todo o Nordeste, nas imediações de Cabrobó e Salgueiro. E eu quero ver o que é que o Exército Brasileiro vai fazer, porque estão interrompendo a passagem da água, o movimento aí chamado MST. Assim eu tomei conhecimento. Bom, mas não foi só essas coisas que foram feitas, não. Foi muitas outras coisas que o presidente fez. Trabalhou em prol da sociedade, colocou sua vida em risco, quase que morre, serviu a pátria como um bom brasileiro e foi tombado diante de uma batalha pelos seus próprios irmãos. Que Deus te abençoe, presidente Bolsonaro. Estamos tristes, nosso coração está partido, mas estamos orando pelo Senhor, continuamos orando pelo Senhor, pedindo a Deus, para Deus lhe dar a direção certa, aquilo que o Senhor vai fazer. E digo mais, se for da vontade de Deus, daqui a 4 anos, o Senhor estará de volta, e nós estaremos com o Senhor. Mais uma vez eu quero aqui, em nome dos pernambucanos, pedir perdão ao Senhor, porque só os pernambucanos tinham condição de me eleger. A diferença foi muito pouca, menos de 2 milhões de votos. E eu quero aqui usar as palavras do nosso mestre, Senhor maior, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero mudar aqui as palavras e dizer com as minhas palavras: Pai, perdoa, porque eles sabem o que fazem e sabem o que fizeram. Que Deus tenha misericórdia de nós, nordestinos, e que a sua misericórdia esteja sobre nossa cabeça, que o seu perdão esteja sobre nós. A paz para vocês, Deus abençoe, levante sua cabeça e siga em frente, olhando só para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém.